acabou ficando em 38. Então agora já tivemos uma chuva de 10 milímetros nesta manhã. A temperatura em 12 graus e 3 décimos e a umidade relativa do ar em 97%. O Newton, é frequente isso, né? A nossa relação com o poder, né? Até mesmo naquele micropoder da empresa, micropoder da família, né? Até se nós pegarmos a nossa origem romana, greco-romana, né? Lá em Roma era o pater poder, né? Que o pai tinha o poder até de tirar a vida de um filho, né? Lá no primórdio, no início, né? Para ver como essa relação de poder familiar ela é muito antiga e ela foi se aprimorando ao longo dos anos, né? E de muitos anos, de mais de 2000 anos. E nesse caso, quer dizer, o homem foi perdendo o poder como se tinha naquela época, ele era um poder total. E os governos também, eles estão perdendo esse poder, né? Eles têm que aceitar mais a opinião, a clareza de cada cidadão, né, Newton? É que a gente, às vezes, não incorpora isso para si. Bom, que alguém tenha poder total é totalmente perigoso. A história da humanidade tem nos mostrado que as pessoas que têm poderes inquestionáveis terminam se portando mal. O poder tem que ser compartilhado. Nós, seres humanos, não temos no nosso mundo psíquico elementos que nos permitam trabalhar ou funcionar de forma ilimitada. Temos uma história da humanidade e da pré-humanidade que está armazenada dentro da nossa cabeça, isso se transmite de geração em geração, da mesma forma que se transmite o código genético, através do código genético se transmite também as vivências dos nossos ancestrais, de tal forma que a história da humanidade e da pré-humanidade não é uma história que nos autorize a exercer ou reproduzir as coisas sem grandes questionamentos, porque naturalmente ou facilmente caímos em situações absolutamente trágicas, catastróficas, digamos assim, com a maior facilidade. Qualquer indivíduo pode se enlouquecer a qualquer instante e ter atitudes absolutamente desadequadas, muito desadequadas. E nós podemos fazer isso de forma direta, loucamente, ou de forma subliminar, digamos assim, por baixo do pano, psicopaticamente, tentando que as pessoas não nos descubram, mas termos atitudes muito contrárias à necessidade humana. Parece que a relação com o poder ela é meio doentia, né, Newton? Nós às vezes, é mais comum a gente ir pelo lado doentio do que o lado adequado, o lado equilibrado que a gente imagina. Agora, quando se fala em dinheiro, nós antes do intervalo nós falamos sobre o dinheiro. Dinheiro, de certa maneira, também é poder, né? Ainda mais no mundo capitalista. Tu tendo dinheiro, a gente coloca essa ideia, né? Tendo dinheiro, você tem as coisas que você precisa. E não deixa de ser uma relação de poder. Eu vou dar um exemplo para as pessoas em casa nos acompanharem. Imaginemos que nós temos um carro novo que precisamos colocar combustível no tanque para ele andar. Nós colocamos combustível um pouco num posto, depois usamos um pouco, colocamos no outro posto, noutra bomba, noutra bandeira, e vamos misturando diferentes tipos de combustíveis, alguns de boa qualidade, outros de má qualidade, e vai fazendo um mix de combustível que o carro anda, porque é feito para andar com combustível, seja ele qual for, sempre quando tenha as características mais ou menos da especificação da fábrica, mas quando o carro anda, nós já não sabemos que combustível é aquele que está dentro dele, o que está fazendo ele girar. Por quê? Porque já perdemos as contas dos elementos de quantos. Bom, agora vamos pegar esse modelo e trazer para o indivíduo. Quando o indivíduo nasce, ele traz na sua bagagem esse combustível, que é produto de uma mistura de gerações e gerações e gerações de tal monta, tão grande que nós não temos condições de investigar e saber o que veio de um ou de outro, de uma família ou de outra família, de que momento da vida do indivíduo aquilo veio. Então ele tem dentro do seu tanque de combustível, que é o psiquismo, infinitas misturas, infinitos componentes que nós não temos mais condições de medir, nem sequer
temos tempo hábil de medir, porque são números infinitamente grandes, pegando a história da humanidade, transmitido de geração em geração. Quando o indivíduo entra em ação, num primeiro momento, os aspectos mais salientes, ou seja, quando ele cresce e começa a estabelecer relações e se manifesta, etc., e funções na sociedade, ele entra em funcionamento na cabeça dele toda essa bagagem, mas governada, digamos assim, administrada pelas últimas experiências, ou seja, pelo ambiente da casa. O ambiente da casa funciona como uma espécie de um brete, através do qual, ou de um funil, digamos assim, através do qual passam todos esses elementos históricos. Então nós vamos como que domesticando, de alguma forma. Tu carrega um universo que vai se afunilar pelo ambiente familiar. Assim, digamos que o ambiente familiar vai domesticar, de alguma forma, e viabilizar através vai moldar de acordo com a própria herança daquele pequeno grupo. Então, dependendo desse ambiente pós-natal, digamos assim, e da bagagem, da intensidade com que ele recebe essa herança toda, o indivíduo vai agir na vida. Agora, nós temos que ter a consciência de que todos nós temos coisas boas e coisas muito ruins dentro de nós, através dessa história, que a história da humanidade não foi feita só de amor. O amor foi um dos elementos que nos levou a progredir. Mas nós temos histórias de catástrofe, tragédia, desgraça, guerra, sofrimento. E daria para ficar vários dias citando coisas assim. Então, isso está dentro de nós, mas sob o comando, digamos assim, de uma civilização que é atual e que perto da herança é nada, porque nós temos uma herança muito grande de coisas bárbaras, atávicas, bárbaras, administradas ou comandadas por um pequeno momento, digamos assim, de civilização. Então, nós encontramos ainda num momento de transição, onde temos que estar permanentemente olhando para nossas atitudes, para os nossos sentimentos, exercendo um pouco essa vigilância que em algum momento os pais fizeram por nós. De não matar o gatinho, de não botar fogo na casa, de não matar o irmãozinho, de não matar, não fazer coisas... E até manuseio do dinheiro. Bom, agora guardar ou não guardar. Vamos nos aproximando. Durante milhares e milhares de anos não precisamos guardar dinheiro, precisávamos guardar comida no corpo, por isso engordamos e temos essa tendência a engordar. Quando encontramos um alimento, comemos até explodir, porque no dia seguinte não sabemos se vamos ter. Hoje nós não precisamos mais disso, mas seguimos comendo como se não tivesse supermercado, como se não tivesse geladeira dentro de casa. Seguimos assim, guardando no corpo, com uma voracidade, com uma preocupação exagerada. Agora vamos levar esse modelo para o dinheiro. Seguimos guardando dinheiro dessa forma. Tem pessoas que precisam guardar dinheiro para as próximas 20 gerações. E ele só vai viver 80 anos, no máximo 90. E vai morrer, e no caixão não tem bolso, não tem gaveta, ele não vai levar esse dinheiro. Então, da onde vem essa necessidade infinita de juntar além do necessário, além da conta? Vem dessa história. Também que não foi administrada, não foi regulada, não foi domesticada no ambiente da casa. Passou batido, os pais não viram. E se viram, não deram a importância devida para aquela pessoa, que já tinha uma tendência desde pequenininho, evidentemente, de comer mais que os outros. Estamos usando a comida como uma metáfora só, evidentemente. Então nós temos o primitivismo batendo no indivíduo, na porta da vida do indivíduo. Mas aí, Nilton, um profissional da área de economia, né, o que lide com essa parte, tem condições de modificar o teu rumo? Porque é claro que aí está na construção, né, que tu traz, né? Tu traz. Agora, como interferir nisso? Se tu é, por exemplo, uma pessoa que esbanja tudo, não guarda nada, né? Não está sempre com um problema financeiro. Alguém do mercado pode resolver algo que tu traz do teu psique? Não, em princípio não. O que se faz numa empresa onde o indivíduo tem essa desordem, digamos assim, que na empresa é muito nociva, é criar instrumentos, ferramentas para bloquear, blindar ele. Tirar o poder da caneta que a pessoa tem. Então, se o indivíduo tem poder ilimitado e nós vemos isso nas experiências das empresas, as empresas familiares principalmente passam um pouco por isso. O indivíduo herda a empresa, ele é dono,
ele tem poder ilimitado e, ao mesmo tempo, não tem saúde mental nesses aspectos para poder determinar a condução saudável de uma determinada empresa. Mas, ao mesmo tempo, não tem ninguém ali com autoridade maior que ele para dizer, não, vamos criar um comitê, uma mesa, tu vais ficar em tal setor, tu não podes. Às vezes as pessoas nem se animam a dizer, se diz, a pessoa se ataca e xinga, ou demite, ou briga, como na casa. Muitas pessoas às vezes não têm condições de administrar todas as relações dentro da casa, mas mesmo assim ele se outorga o poder de fazer isso e faz da pior maneira possível. Sim. Não tem a humildade de reconhecer as suas limitações. O indivíduo não pode olhar para si. Fora isso, nós temos determinados sintomas ou transtornos. Sim, mas numa empresa, os outros componentes da empresa podem tentar minimizar, né? Tentar chamar atenção. Mas ele está mais precisando de um tratamento psiquiátrico, né? Ou de uma ajuda psíquica do que noções de teoria econômica. Com certeza. Às vezes o indivíduo é extremamente inteligente e extremamente neurótico. Uhum. A neurose come o potencial, a inteligência dele vai para o saco, porque ele não tem condições de botar em prática, porque os sintomas não permitem. E os próprios pais, muitas vezes, porque a falência de uma empresa, às vezes, se dá também no âmbito familiar, né? Quase no âmbito familiar. Dentro desse contexto, o indivíduo não tem a humildade de olhar para si e perceber que ele não tem esse valor todo, que o que ele pensa que ele vale é um preço errado, ele está mal avaliado por ele mesmo, ele não tem condições de dizer, olha, eu preciso ajuda em tal setor, eu preciso contratar serviços, de repente, que vai sair muito barato para ele, para exercerem a função que ele não é capaz. Qual é a família que o pai, que gasta mal, né, gasta errado, vamos dizer assim, aceita um palpite de um filho ou da própria mulher? Que a mulher, na questão de economia, normalmente a mulher ela é muito atenta, né, sim, Newton? Sim, porque ela tem uma história milenar da economia doméstica. Ela é treinada para isso. Ela tem mais noções, né? Sim. Embora o consumismo cative muitas mulheres, mas a mulher sabe administrar melhor. Aí sabe qual é o problema, Leandro? E aqui tu, de alguma forma, estás fazendo isso o tempo todo. Tu misturas, e é legal porque eu sei que as pessoas em casa fazem o mesmo tipo, cometem o mesmo tipo de erro. Tu misturas a saúde com a enfermidade. Sim. O normal é que a pessoa tenha condições de avaliar, de se reconhecer, de ver suas limitações e pedir ajuda. Certo. Deixa eu inserir o ouvinte na linha, né? Também já registrando o doutor Eduardo Freitas Gomes. Ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço, que na sequência nós teremos o assunto. Alô, bom dia. Bom dia, é o de sempre. Pois não, Neri. Fique à vontade, Neri. Parabéns, há dias atrás tu fez aniversário, eu até tinha visto no Face, te mandei um abraço também. Por sinal, eu até fiquei constrangido e eu vou tentar me recuperar. É que surgiu, assim, num momento, uma situação que eu já venho vivendo há algum tempo, de saúde na família. Mas sim. Isso aí me deu também um entusiasmo e um conhecimento que eu não tinha, que é sobre o SUS. Independente de quem disse que o SUS é o melhor sistema do mundo, né? Eu chego à conclusão que realmente é. Porque os desvios que acontecem com o SUS são coisas assim tristes, como vocês já falavam antes, do poder e o comportamento das pessoas. Sim. Porque a minha mulher fez uma cirurgia grande, a parte de hotelaria foi no Hospital Escola, e felizmente a gente teve assim, uma condiçãozinha razoável antes, ao ponto de fazer, como é que se diz, alguns exames que seria proposto pelos médicos para melhor se orientarem, né? Sim. Mas iria demorar muito, porque é a história das filas e da falta de verba, né? Mas como a gente conseguiu fazer esses exames antes e as nossas dispensas,
quando chegou a hora, eu acho que eles estavam com o material desejado, né? Mas de tudo isso, esse meu afastamento já faz assim bastante tempo, né? Certo. E eu, ouvindo, eu noto uma coisa. Outro dia, vocês estavam conversando, e como normalmente o Leandro faz, ele entra por um lado e de vez em quando... Eu vejo vocês dois assim, como um músico no sentido assim, o doutor Zé Nilton, ele toca por música, então ele tem a partitura ali na frente. E o Leandro toca de ouvido. Então, de vez em quando, o Leandro solta um tom, uma nota, não sei como é que se chama isso, que se o doutor Newton não tivesse todo o conhecimento que ele tem, seria uma bola nas costas. Mas aí ele contorna o que o Leandro às vezes entra e fica bom para todo mundo. Certo. Então, o que eu vejo é o seguinte, se vocês estão falando aí, o doutor Newton talvez possa me ajudar na orientação. Essa história do poder, e como outro dia eu vi o senhor falando, né, que não é bem o entusiasmo do Leandro, o senhor parece que prima pelo coletivo, né? Como é que fica esse negócio de ter terra e cada vez comprar mais terra? Acumular cada vez Isso aí, mais. dentro, como Certo. o senhor diz, do comportamento das pessoas, isso é uma coisa doentia ou isso é normal dentro do regime de moeda, enfim, do mundo? Tá bem, Neri. Neri, Obrigado. Obrigado pela tua participação. Fazia horas que ele não fazia contato. Né? E eu deixo 2 minutos para a tua consideração, Nilton, que eu queria passar também para o doutor Eduardo. Né? Não, o Neri tem razão, com certeza. Dentro de um sistema de liberdade e democracia que nós vivemos, as pessoas têm direito de serem loucas ou doentes, sempre quando não atinjam a liberdade dos outros. Ou seja, se o indivíduo, respeitando as leis, vai comprando e comprando, bom, é um direito dele, dentro de um sistema democrático. Mas nós sabemos que uma pessoa que fica alucinada por adquirir, e às vezes nem sequer tem tempo para usufruir, é uma pessoa doente. Então, a maioria dessas pessoas realmente tem comprometimentos severos, graves. É como um indivíduo que rouba 5 milhões de dólares, ou 20 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, que não vai ter tempo de vida para usufruir, gastar, nem tem sentido tudo isso. Para o indivíduo que tem que ter ser o mais rico do mundo, mais não sei o que do mundo, bom, evidentemente, uma pessoa normal, ele tem direito de fazer isso, sempre quando respeite a liberdade dos outros, mas estamos dentro de um padrão, fugimos um pouco do padrão normal, digamos assim, de comportamento. Mas depois teríamos que, desculpa, Leandro, só para completar. Na próxima semana a gente amplia. Podemos ampliar. Com certeza, mas só queria que não ficasse uma ideia assim do ataque à riqueza ou à grandeza ou à liberdade do indivíduo poder ter muito. Não é questão disso. Tem um outro comportamento, Nilton, que eu até deixo provocado para a semana que vem, né? A pessoa critica a riqueza, né? Quando tem a oportunidade de ter, ela faz a mesma coisa. É um conjunto de coisas, isso que eu queria deixar para a semana que vem, um conjunto de coisas que tem que ver com a saúde, o Neri tem razão no que ele aponta, mas qual é a atitude, qual é a intenção que está por trás disso? O indivíduo pode ser rico como consequência da sua vida, e ele pode ser rico porque o mais importante, o essencial na vida é a riqueza, sem se importar com o outro. A nossa história recente, pessoas que eram nitidamente marxistas, que criticavam a riqueza, né? Assumiram condições melhores, hoje são grandes latifundiários, né? E quebraram todo aquele discurso, né? Que sempre entusiasmou a nossa juventude. Eu queria finalizar da seguinte maneira, Leandro. O importante não é que a pessoa seja rica ou pobre, o importante é qual é a fantasia inconsciente que predomina, que está em jogo. O indivíduo pode ser rico e tem uma fantasia de comer todo mundo, de engolir todo mundo, de destruir todo mundo, da comida ser só para ele, do alimento ser só para ele, do dinheiro só para ele, e vai comendo, engole, como se fosse um guerreiro, e aí nós temos um conteúdo interno, e o indivíduo pode ser rico como consequência das suas atitudes, do seu trabalho, dos seus pensamentos, das suas parcerias, etc, etc. Obrigado, Nilton. Assim concluímos a parte do Facebook, né? Eu quero já inserindo o doutor Eduardo de Freitas Gomes, que é médico cirurgião. Aliás, na semana passada eu tinha anunciado a sua vinda, mas em último momento teve uma cirurgia. E evidentemente que um programa de rádio não pode ser mais importante que
e um paciente lá que precisa, né, do médico naquele momento, né? Seja bem-vindo, doutor Eduardo.